Conversa da Tarde no ar, sejam bem-vindos a mais um programa, já querendo agradecer a sua companhia aqui e te convidando para mandar o seu comentário no nosso chat, porque ele faz toda a diferença. Quando você participa com a gente, quando você manda os seus comentários, o nosso programa fica mais leve, mais interativo, e isso é muito bom. Nós estamos de olho aqui nos comentários do YouTube e o tema do programa de hoje é Aprendendo a Confiar. Você tem dificuldade em confiar? Primeiro, em confiar nas pessoas. Você é daqueles que tem um pezinho atrás, fica sempre de olho no que está acontecendo. E segundo, você tem facilidade em confiar em Deus. Por que será que nós temos tanta dificuldade em momentos difíceis depositar a nossa confiança no Senhor? É sobre isso que nós vamos falar no nosso bate-papo dessa tarde. Comigo está o pastor Tiago e ele já vai dar uma introduçãozinha sobre esse tema, aprendendo a confiar. É fácil confiar em Deus, pastor? Boa tarde, Marcos. Boa tarde para você que está nos assistindo. Acredito que não seja fácil, porque o texto bíblico nos mostra isso, né? Nós vemos em vários momentos a palavra de Deus chamando a atenção do nosso coração a confiar no Senhor, né? Várias vezes Deus, no Antigo Testamento, no Novo também, chamando o seu povo à confiança. E é interessante que no livro do profeta, né, nós temos, por exemplo, o texto que fala que eles cavaram poços, né, cisternas, e Deus faz uma referência ali da confiança que eles estavam colocando fora do Senhor. Então, confiar é um aprendizado que nós temos que ter, e não só no sentido de aprenda a confiar, né, de forma teórica, mas a confiança também advém do envolvimento que nós temos com a comunidade cristã, com a palavra de Deus e com também a meditação nas Escrituras e no caráter do Senhor. Mas esse papo a gente vai falar um pouco mais depois, e aí você pode perguntar para o seu coração, você confia em Deus? Quais circunstâncias você confia em Deus? Então esse é o papo de hoje, Marcos. É isso aí. Antes da gente continuar a falar sobre o tema, eu quero te convidar a baixar um aplicativo aí no seu celular, hein? O aplicativo do Jesuscope. Nele você encontra vídeos, devocionais, Bíblia e acesso facilitado à loja Jesuscope e aos cursos também do Jesuscope na mesa. É só ir até a sua loja de aplicativos, procurar por Jesuscope e certamente você vai ser muito abençoado pelo conteúdo desse aplicativo. Então procura lá, é grátis e você vai gostar muito de ter na palma da sua mão aí tanto conteúdo edificante, tá bom? Essa é a nossa dica da tarde, mas agora, pastor, eu quero saber do senhor uma coisa. Onde as pessoas mais colocam a sua confiança? Ou quais são o que você tem visto aí na sua caminhada pastoral e aconselhamentos e etc. Onde as pessoas têm depositado a sua confiança? Bom, a confiança, né, quando nós olhamos para as Escrituras e vemos relatos dos salmistas, né, e também no Novo Testamento, no Antigo, sobre confiar em Deus, nós vemos que o nosso coração é muito enganoso, né? Às vezes a gente chama aquilo de confiança, mas na verdade depois que passa por todo o processo, a gente fala assim, eu confiei em Deus, ou realmente temos que confiar. Mas é interessante que a nossa confiança, eu fico lembrando muito do povo lá no deserto, onde eles precisavam ver alguma coisa, né, algo visível, palpável, para que eles pudessem confiar. E é interessante que nessa luta, né, do ídolo e do Deus, né, do coração daqueles homens, ou seja, buscando de certa forma se colocar, né, numa situação de ídolo, desenvolver, deixando o Senhor para buscar os ídolos, nós vemos constantemente que o fato deles tocarem coisas, né, quando Moisés estava, por exemplo, no monte, e o povo estava lá com Arão, eles tiraram, né, as suas joias e derreteram e fizeram um bezerro de ouro. E é interessante que a ideia da confiança do ser humano tem a ver, está ligado muito à questão do palpável, né? Uhum. Então aquilo que eu consigo tocar, aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu consigo... Tanto que hoje, falando numa linha, muitas pessoas, né, são levadas, né, a uma teologia muitas vezes sem... né, um embasamento bíblico e com problemas aí desde o início da teologia até no final, mas você percebe elementos de toque, né? Então leva esse papel para sua casa, porque por meio desse papel você vai ser abençoado. Gente, falando honestamente, né, qual que é a lógica de eu ter um papel na minha casa, né, e esse papel, né, colocar lá, e esse papel de alguma forma mudar a minha vida? Isso é ilógico. Sim. Mas isso mexe com o elemento do nosso coração, o que é visível e o que é palpável. Então quando nós tomamos isso, a gente pensa, não, isso daqui vai me dar porque eu estou vendo. E aí confiar em Deus é um exercício de fé porque nós não vemos, né? E Hebreus fala a respeito disso, que quando nós devemos agradar a Deus pela crença no fato de que Ele existe, né?
ou seja, a existência dele, mas não só a sua existência, mas também o fato dele compartilhar conosco as suas bênçãos, né? Ele é o nosso galardoador. E é interessante que o nosso coração é preso muito nisso, é muito fácil nós sermos enredados e levados por um sentimento de confiança falsa, né, obviamente, mas em coisas, em pessoas, em mim mesmo. Por exemplo, né, nós trabalhamos e a nossa tendência é confiar que a nossa providência final vem efetivamente das nossas mãos ou das mãos daqueles que nos contratam, mas não é, vem do Senhor. Então, esse elemento é muito fácil nos levar ao engano, né? Ou seja, se eu vejo, então eu consigo confiar. E esse é um elemento da fé, né? Ou seja, eu não vejo, mas eu sei da existência porque as Escrituras estão dizendo. E essas coisas palpáveis, muitas vezes, nos decepcionam, quase sempre ou sempre, né? Por que nós ainda temos tanto apego a elas? Assim, por exemplo, nós depositamos nossas confianças em coisas palpáveis, sabemos que vamos nos decepcionar e ainda assim continuamos a depositar como se fosse um ciclo, né? Por que isso é tão recorrente? É interessante que eu li um artigo há um tempo atrás e o nome do artigo, eu nunca lembro de nome de artigo, se eu lembrar aqui vai ser uma coisa, né? Vai lá, se esforce. Vou esforçar aqui. Mas fala sobre a ilusão do controle. Uhum. Né? O fato de termos coisas palpáveis traz a ideia para a gente de que nós estamos seguros e no controle da situação. Então, quando foge daquilo, né, a gente tem a tendência de pensar, não, mas está tudo fora do controle. E o nosso coração, ele é levado por esse engano, né, de pensar que pessoas, e objetos, coisas, né, até mesmo estabilidade, seja emprego, qualquer outra coisa, isso nos leva facilmente ao engano da esperança, né, ou da confiança não verdadeira. E isso acontece porque nós queremos estar no controle, nós queremos dominar a situação, né? Nós pegamos, por exemplo, Abacuque, né? Eu gosto de citar esse profeta, ele não está vendo coisas que ele entende que deveriam acontecer para mostrar que Deus está no controle. E aí então ele reclama com o Senhor fala ao seu coração e tal. Aí depois ele passa a confiar em Deus, né? Ou seja, é isso que nós queremos ter a certeza. Então, ao mesmo tempo que a gente diz, eu confio em Deus, mas quando perdemos, de certa forma, aliás, nós nunca estamos no controle, né? Mas quando a gente tem a percepção de perder o controle, então a gente desespera. Sim. Porque a gente quer exatamente isso, quer ter todas as coisas. Quando a gente pensa em ansiedade e tudo mais, nós estamos falando de questões do futuro que nós não temos controle. Uhum. Daqui a um minuto, a gente não tem controle daqui a um minuto, né? Nem daqui a 3 segundos. Sim. Mas o que acontece, e o nosso coração é levado para isso, então existe um problema aí. Sim. E que texto bíblico pode acalmar o coração aí de alguém que está se sentindo assim, perdeu o controle, está desesperado, foi decepcionado porque colocou a confiança em um lugar errado? Que texto pode nos dar um alívio aí? Antes de falar do texto, vou falar de uma experiência pessoal, testemunho aqui agora. Vai lá. Mas há um tempo atrás, eu lidei com um medo muito forte de elevador. Sabia disso? Não, olha essa aí, é novidade. Eu não sei por, quer dizer, hoje eu sei por quê, né? Mas há um tempo atrás, eu não conseguia entrar em elevador. Tipo, eu entrava em elevador e eu ficava assim, meu Deus, sabe? E aí é interessante, né? Essa questão do coração, né? Eu como pastor e conselheiro bíblico, né? A gente pensa, tá, vamos passar por todo o processo, então, né? Eu procurei um amigo pra gente conversar, mas não era, assim, eu não conseguia. Por exemplo, eu já deixei de ir na casa de uma pessoa porque tinha que subir 15 andares, né? Hoje, por exemplo, eu moro num apartamento, eu moro no 12º andar. Opa, venceu. Exatamente. Então, isso aqui é interessante, né? E eu lembrei disso agora porque todo dia eu tenho que andar de elevador. Pelo menos umas 2 ou 3 vezes no dia. Se tem alguma coisa, descer para comprar, desce, pega. São 12 andares. Só que eu vou falar da minha experiência sobre a questão de confiança e de desconfiança em Deus e tal. E eu comecei a avaliar meu coração, né? Como um bom conselheiro bíblico, né? Ok, esse é o que eu sinto, tá? Mas eu preciso avaliar meu coração. Eu comecei a avaliar. E aí eu conversei com um amigo, também conselheiro bíblico, né? E a gente estava batendo um papo e conversando. Eu falei, mas só medo de elevador. E é interessante que quando eu compartilhava com alguém assim, a pessoa sempre falava assim, né? Que é o elemento que a gente tem a falsidade da esperança. Tiago, elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, né? O primeiro é elevador, o segundo é avião e depois vem...
Então, Tiago, não tem problema, né? Aí assiste esse vídeo aqui, né? O elevador não cai e tudo mais. E eu falei, gente, mas não tem esse medo, né? Né? Você não vai morrer, eu não sei, né? E aí eu comecei a avaliar meu coração. Aí eu conversei com um amigo, conselheiro bíblico, ele foi bem na raiz, assim, ele falou, Tiago, porque as pessoas queriam me mostrar, ou me consolar no fato de que, Tiago, é seguro, não vai acontecer nada, né? Mas essa não era a questão principal, né? Não era a questão do medo de morrer efetivamente ali dentro do elevador. Mas eu sentia no elevador que eu perdi o controle. E que eu, assim, eu não conseguia sair se eu quisesse. Então, o fato de eu não ter controle sobre a minha vida, isso me pegava bem forte, assim. E aí, então, nós conversamos, e aí ele me falou uma coisa que isso ficou na minha cabeça até hoje, assim. Ele falou assim, Tiago, o elemento de confiança não é o fato de que o elevador é o mais seguro, o transporte mais seguro e tal. O fato é de que se o elevador parar, você ainda vai... Porque o meu medo era o elevador parar, eu ficar preso lá dentro. E aí ele falou assim, o fato é que Deus, mesmo com ele, Deus pode permitir que esse elevador pare. Essa não é a sua garantia. A garantia é que Deus vai cuidar de você. E aí que pega a questão. Nós queremos colocar a confiança no fato que vemos e que pensa, não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, isso pode acontecer. Então hoje eu entro no elevador sem problema nenhum. Hoje, graças a Deus, não lido mais com esse medo, né? Mas às vezes o Felipe, meu filho, fala assim, ai pai, o elevador. Eu falo, filho, se parar o elevador aqui, Deus está no controle. E nós vamos passar um tempo juntos aqui, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa e tal, né? Agora, o que é interessante? A nossa confiança deve ser posta não em que as circunstâncias vão dar certo, no fato de que elas podem dar errado, mas nós temos um Deus que cuida de nós. E aí o Salmo de número 62, ele diz assim, somente em Deus a minha alma, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Olha só, não serei muito abalado, né? Eu posso lidar com situações. Até quando vocês atacarão o homem, todos vocês, para o derrubarem como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Então, o Salmo 62, ele traz para nós nessa reflexão do fato do que nós lidamos, né? Ou seja, com a alma que deve esperar em Deus, mas ao mesmo tempo com as situações que ela está vivendo. E aqui nesse texto, né, há recursos, né, no sentido de mostrar o caráter de Deus com relação ao cuidado dele. Então, Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que preserva, e ainda que ele não responda conforme eu entenda que eu vou ser liberto daquela situação ou provido naquele momento, mas a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, né, a pessoa do Senhor, Ele é o meu elemento de esperança. Então, Ele me faz ter esperança em meio ao caos. Ele me faz ter esperança mesmo se o elevador parar. Ele vai me fazer ter esperança mesmo se eu lidar com uma situação de luto, de doença e tudo mais. Porque a gente tende a pensar assim, eu nunca quero lidar com uma doença porque vai ser... Não, mas Ele pode me sustentar nessa doença. Quer dizer, Ele está além, né, daquilo que eu entendo como limitador. Sim. Nós, muitas vezes, né, na expectativa de acalmar o coração de pessoas, já cometemos essa gafe, né? De dizer, olha, não fica nervoso porque o elevador é confiável, né? Quantas vezes nós aconselhamos pessoas assim para acalmar o coração delas e demos motivos humanos, né? E dizemos, olha, isso aqui é confiável por causa disso, é confiável porque, né, nós sabemos que é assim e tal. E raramente nós confortamos alguém com essas palavras, né? Que, olha, fica calmo porque... o elemento da nossa esperança é Cristo. E isso é um chamado à fé, Marcos. Assim, como conselheiro bíblico, né? Às vezes eu até, não vou dizer constrangido, mas é um desafio você falar, né? Por exemplo, às vezes a pessoa, né, num grupo lá pede oração, orem por mim porque eu vou fazer um exame, né, quase que o pedido é assim, orem por mim porque eu não quero de jeito nenhum ficar doente. E eu entendo que isso, obviamente, nem eu, nem você que está nos assistindo quer. Mas quando vem o consolo da palavra, a grande questão é, eu vou orar, Deus pode, né, fazer com que você não lide com nenhuma doença, com nenhum luto, com nenhuma perda durante toda a sua vida. Sim. Mas você pode. Quando eu falo que é poder, quer dizer, você está passível, né, de viver essas coisas.
E aí a questão é, eu vou continuar confiando no Senhor, mesmo quando eu vivo aquilo que eu pedi para Ele para não viver? Quer dizer, eu vou entender o mesmo poder desse Deus que pode me livrar de uma situação que eu orei a Ele, mas Ele também é suficiente para me livrar na situação ou me sustentar em meio à situação. Eu lembro de um texto aqui de Isaías, onde o povo está reclamando porque Deus os abandonou e tudo mais, né, como se Deus tivesse os abandonado. E Deus fala, entre aspas, do currículo dele, né? O Senhor fala, olha, eu desenrolei os céus, enfim, o Senhor fala assim, eu conto as estrelas e chamo cada uma pelo seu próprio nome. Então Deus está dizendo assim, eu sou suficiente para vocês? Ou vocês precisam de alguma coisa a mais? Porque eles estão reclamando, o Senhor nos abandonou. Até está no contexto quando fala uma mãe pode abandonar o seu filho, mas o Senhor, né? E aí Deus se coloca como aquele que conhece cada estrela, chama cada uma pelo seu nome. E aí então a pergunta que está implícita no texto de Isaías é, eu sou suficiente para você? Ou eu sou suficiente para vocês que são o meu povo? Então a gente tem que entender que Deus é suficiente para a gente mesmo enquanto a gente está lidando com um problema, né? Uma dificuldade. Isso aí. E a pergunta que fica é, onde está a sua confiança? Vamos assistir um vídeo do pastor Hernandes falando sobre isso. Onde está a sua confiança? Na sua saúde? Na sua juventude? Na sua inteligência? No seu dinheiro? Nos seus talentos? Nos seus relacionamentos? Uns confiam em coisas que o homem fabrica ou acumula. Lá no Salmo 20 está escrito, uns confiam em carros, outros em cavalos. Eram as maiores forças da época. Mas o salmista diz, eu, porém, me gloriarei no Senhor. Em Deus está a nossa confiança. Ele quem nos criou, Ele quem nos sustenta, Ele quem nos salva, Ele quem nos impulsiona na vida. Nele nós podemos confiar. Amém. Nele podemos confiar, né? Exatamente. A gente tem a tendência de botar confiança, né, como o pastor Hernandes disse, na saúde, em qualquer outro lugar que a gente pense, como nós falamos aqui, né? Mas nele nós temos o caráter de Deus, né? Quer dizer, é interessante isso, eu li um artigo uma vez que fala sobre a diferença, de certa forma, de você você confiar no que Deus pode fazer, e Ele pode fazer, obviamente, mas confiar no caráter dele, né? Então, eu confio que Deus pode mudar qualquer situação que Ele queira, mas eu confio que o caráter bondoso, amoroso, né, e cuidador dele, mesmo que seja uma situação ruim, Ele vai cumprir os seus planos e o seu propósito, né? Então, isso é importante. Sim. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre ansiedade, né, sobre esse problema que temos aí no nosso coração, e vamos responder a pergunta, será que é possível viver sem essa ansiedade? Será que é possível, ainda neste mundo, depositarmos nossa confiança inteiramente no Senhor? Ou isso é para super-homens? Vamos falar sobre isso na volta do nosso intervalo. Fique conosco, já estamos de volta. Olá! A partir de hoje, você já pode fazer a sua pré-inscrição na Escola Teológica Sã Doutrina. As aulas do segundo semestre terão início no início de agosto. A Escola Teológica Sã Doutrina oferece um curso de Teologia Reformada composto de 24 disciplinas espalhadas nas 4 grandes áreas da teologia, a saber, a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia histórica e a teologia pastoral ou teologia prática. Nós estamos oferecendo esse curso na modalidade EAD. As nossas aulas são disponibilizadas todas as terças e todas as quintas-feiras de cada semana. O curso tem uma duração de 2 anos e a mensalidade custa R$ 100. E nós não cobramos o valor nem da inscrição e nem da matrícula. Então, sendo assim, você pode entrar no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, clicar na barra de Ensino e ali você clica na Escola Teológica Sã Doutrina e você poderá efetuar a sua inscrição. Você que quer
servir a Deus de forma cada vez mais excelente, você que quer aprender mais para servir melhor nas mais diferentes áreas do reino de Deus, seja na plantação de igrejas, na evangelização, na educação cristã, no discipulado, você pode ser o nosso aluno. Vem estudar conosco, que Deus muito o abençoe. Estamos de volta com Conversa da Tarde. Eu quero agradecer vocês que estão mandando mensagens aí. Deixa eu falar com o pessoal do chat. Edinalva, Patrícia, Edinauria, Valéria. Boa tarde para todos vocês. E continuem mandando suas mensagens aí, dando um oi para a gente saber que vocês estão aí do outro lado também, tá? Pastor, antes do intervalo, eu deixei uma pergunta no ar aqui. Perguntei, será que nós podemos viver uma vida sem ansiedade? Isso é coisa de super-homem, super-crentes? Isso é possível enquanto neste mundo ou é uma utopia? Olha só, é possível, tá? Viver sem ansiedade não é uma questão de super crente, super-herói. A gente quase nem imagina uma vida assim, né? Quer dizer, uma vida... Porque a gente relaciona essa questão da ansiedade junto também com a questão da falta de confiança em Deus, enfim, tudo mais. Mas a gente acha que não é possível, porque como que eu vou confiar em todo o tempo em coisas que estão totalmente fora do meu controle também em todo o tempo, né? Mas em Mateus capítulo 6, um texto do Sermão do Monte, Jesus nos dá ensinos preciosos de que podemos sim viver uma vida de confiança nele e de não ter um viver ansioso, né? E essa é a ideia, né? A ansiedade, ela tem essa definição de ter uma mente dividida, né? Ora crendo, ora não crendo, ora confiando constantemente no Senhor. É claro que como cristãos, todos nós vamos ser desafiados e o nosso coração constantemente vai lidar com isso, né? O fato de quando e até quando, né? Como e até quando eu vou confiar em Deus, né? Os salmistas lidaram com isso, né? Na sua experiência com o Senhor, dizendo, até quando, Senhor? O Senhor não está me vendo mais, enfim. Então, obviamente, vamos lidar com isso. Isso não é... Eu penso assim... o viver de uma forma não ansiosa não é para super-heróis, né, super-crentes, e também o ser tentado a isso também não é só eu, você, Paulo, né, Abacuque, Jeremias, Isaías, Pedro, vários homens das Escrituras lidaram, né, com essa questão da ansiosidade em seu coração, tanto que eles escreveram a respeito disso, né. Paulo escreveu a respeito disso e tudo mais, sendo ali direcionado pelo Senhor. Agora, é possível isso. Agora, qual que é a possibilidade, né? É o exercício da crença, né? Porque Jesus combate a incredulidade em Mateus capítulo 6, né? Quando ele fala, tanto que ele fala para os seus discípulos, homens de pequena fé, né? Então o Senhor chama esses homens, a crença nele, a confiança nele, para que eles possam acreditar e confiar que Deus é o provedor, né? E eu acho que o elemento ali central de uma reflexão muito importante é quando Jesus diz assim, o seu pai sabe de que vocês precisam de todas elas, né? Falando da comida, da bebida, da vestimenta. Ele sabe do que eu preciso, né? Então, eu oro porque a oração é uma prática cristã, uma prática espiritual, né? E que eu devo fazer porque há benefícios, há recursos, Deus me move também a uma vida de oração para mudar, mas não são as minhas orações que informam a Deus do que eu realmente preciso, né? Sim. Ele sabe, inclusive, quando nem mesmo eu oro, ele sabe exatamente do que eu preciso. Agora, ter essa confiança de que ele sabe do que eu preciso. Agora, junto com essa afirmação, ele sabe o que eu preciso, existe a realidade de viver num mundo caído, Marcos. Então, nós fazemos planos, nós lidamos com o nosso coração, enfim. Só que a gente vive num mundo caído, onde talvez pessoas respondam de uma forma equivocada, isso nos traga, né, situações de crença ou não, e vivemos num mundo caótico, num mundo preso pelo pecado. Então, obviamente, né, o tereis aflições ali envolve essa questão também, né, não só da perseguição, mas do peso de viver, né, o evangelho no mundo caído. E o Senhor está conosco, né, nos dando graça. A verdade, pastor, é que nem nós mesmos sabemos o que nós precisamos, né? Ele sabe muito melhor do que nós. Às vezes nossas orações, às vezes o próprio Deus diz não às nossas orações e lá na frente nós vemos que de fato era o melhor, né, para acontecer naquele momento e Deus direcionou para aquilo. Essa questão de lidar com o não de Deus exige uma maturidade espiritual nisso, né?
Isso está ligado à confiança? Sim, uma coisa, né, é você ouvir não do próprio Deus, né? Então, né, Deus falou para Moisés, você não vai entrar na Terra Prometida. Acabou, não tem discussão, né? Paulo estava orando para ir para um certo lugar, o Espírito Santo o impede daquilo, né? É um não, você não vai agora para lá. Enfim, agora, lidar com um não a partir do outro, né? Então, Marcos, olha isso daqui. Não dá para fazer, não dá para ser assim. Então, a tendência é você, né, ficar desconfiado dessa situação. Então, o que é importante nesse processo, né? Quando Deus não me permite, ou quando Deus não me dá a sua permissão para cumprir aquilo que eu gostaria, né, para viver aquilo que eu gostaria, é muito importante ainda continuar crendo e entendendo que os seus planos são muito mais elevados do que o meu. Quando a gente pega aquele texto e fala que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, isso inclusive são maiores para que os nossos sejam frustrados, para que o dele seja estabelecido. Deus muitas vezes nos impele a viver os seus planos e a sua vontade dentro aí da sua permissão, mas por outro lado, nós somos frustrados exatamente para que entenda que Ele está no controle e cuidando da nossa vida. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre confiança em Deus, como aprender a confiar em Deus, mas agora o Marcos tem um recado muito importante para você da nossa editora. Isso aí, você sabe que a Editora Hebron sempre tem novidades pra gente, né? Uma delas é esse livro aqui, ó, Teologia, Piedade e Missão, é um dos lançamentos da nova obra do pastor e missionário Ronaldo Lidório. Se você também tem um coração missionário, você precisa conhecer essa obra. O próprio autor preparou um vídeo pra gente, tem participado do Clube do Livro aqui e te convidou, através do Clube do Livro, a ler essa obra aqui, Teologia, Piedade e Missão. Vale lembrar que na Hebron, todo o lucro de vendas é investido em missões através da Junta Missionária de Pinheiros. E com isso, nós ajudamos a cumprir a visão da IPP de ser uma grande igreja missionária. Então você pode acessar agora o site editorebron.com.br e garantir o seu livro aqui do Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão, na Hebron, a sua editora missionária. Agora, pastor, nós estávamos falando sobre Mateus 6, e eu quero te perguntar o que as aves dos céus, o que os lírios dos campos têm a nos ensinar. Sim, Jesus pede para que a gente observe, né, as aves do céu, os lírios do campo, enfim. Os lírios, eles não costuraram, mas nenhum deles, né, nem Salomão se vestiu como um deles. A comida, né, os pássaros não plantam, não semeiam, mas eles comem, né? Jesus pede para a gente olhar para um princípio criacional, né? Quer dizer, se Deus é o provedor da sua criação, Ele vai sustentar a sua criação até o fim como Criador, né? E aí o Senhor acaba então dando um estreitamento maior nesse relacionamento quando Ele diz, o seu Pai sabe do que vocês precisam de todas elas. Então Jesus quer nos fazer lembrar que Deus como Criador, até uma doutrina, né, da teologia reformada, Ele é o provedor da nossa vida. Ele é o provedor da sua criação. Ele criou e Ele continua ofertando para a sua criação tudo o que é necessário para a sua sobrevivência básica, né? É claro que nessa complexidade, né, da queda do homem, existem, né, como nós vemos aqui hoje, pessoas lidando com situações, fome, enfim, né? Mas a grande premissa e a verdade bíblica é que Deus está sustentando, não só alimentando, mas até para o fim, até para o fim, né? E também até o fim e para o fim. E aí um outro elemento é que o Senhor Jesus fala que nós devemos confiar no cuidado de um pai amoroso, né? Então eu sou pai, por exemplo, e eu sei, quer dizer, eu mesmo sendo pecador e falho, eu consigo ali ter a direção do Senhor, né? Um pensamento de saber o que é o melhor para os meus filhos na hora que vai comer, na hora que vai dormir, na hora, né? E dizer, olha, isso não, vai fazer isso daqui. Eu erro, peco, né? Mas quanto mais um Deus celestial e santo sabe exatamente o que nós precisamos, né? E como Ele cuida de nós. E o saber do que precisamos não é só a comida, a bebida, a vestimenta, mas saber também de como o nosso coração, ou o que o nosso coração precisa naquele momento para ser trabalhado e ensinado. Isso aí. O que mais esse salmo pode nos ensinar a respeito dessa vida ansiosa? De Mateus 6. Mateus 6, desculpa. Sem problema. O Marcos quer ler salmo, ele é um cara que quer passear pelas escrituras aqui, calma. Vamos voltar para Mateus 6. O que Mateus 6 pode nos ensinar mais a respeito da ansiedade? Além, assim, a ansiedade também envolve a questão de perder tempo, né? Quer dizer, se você estiver ansioso por uma coisa que vai acontecer ou não, já determinado por Deus, vai mudar? Quer dizer, a sua ansiedade vai mudar o plano de Deus?
Jamais. Não vai. Não vai mudar. Por mais que você sofra, por mais que você viva, né, a incredulidade ali, ou por mais que você ore, né, Deus pode mudar, mas se não for da vontade dele, não estiver nos seus planos eternos, ou seu decreto, né, fugir do seu decreto eterno, aquilo não vai mudar. Então é interessante que Jesus mostra que esse problema da ansiedade, ou até mesmo da falta de confiança em Deus, é um desperdício de tempo para nós. Quando ele fala que é um desperdício de tempo porque não vai mudar coisas que devem ocorrer, isso não significa que Deus não se importa com a forma que nós lidamos, né, com o nosso coração. Ao contrário, Ele está cuidando de nós. Tanto que Ele nos alimenta, Ele nos veste, Ele cuida da nossa vida e nos leva a experimentar, né, momentos tão intensos assim de confiança e de provisão da parte dele. Então isso ensina, né, nesse texto também. E Jesus disse também que essa ansiedade pela falta de confiança revela aonde está a nossa confiança, né? Que é o que nós falamos no início, né? E é interessante que até mesmo essa falta de confiança, Marcos, é um momento onde nós devemos refletir no Senhor, né? Porque é muito fácil confiar em Deus, não vou dizer que é muito fácil, mas é relativamente fácil confiar em Deus quando todas as coisas estão como eu acho que elas deveriam acontecer. É claro que a gente sempre caça uma ansiedade ali, uma coisa aqui, porque a gente quer, né? Mas, tá tudo correndo bem. Ok, então eu confio no Senhor. Mas o aprendizado, né, da confiança vem exatamente por momentos onde somos desafiados, né, a entender e a confiar no plano soberano do Senhor. Amém. Vamos ver mais um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre crer em Deus. Vamos ver. E é para você também, agora, neste dia, que Jesus está lhe dizendo: não se turbe o seu coração, acalme. Mas qual é o remédio para um coração turbado, aflito, desesperado, em pânico? Qual é a solução? E Jesus responde: não se turbe o vosso coração, credes em Deus? Então crede também em mim. A solução para você enfrentar a crise é você confiar em Deus. Não é confiar no poder econômico, não é confiar no poder da ciência, não é confiar no poder da tecnologia, não é confiar no poder político, não é confiar nos recursos da terra, não é confiar na sua força, não é confiar na sua saúde, não é confiar na sua inteligência, não é confiar no seu cargo político ou na sua posição da sua empresa, não é confiar nos recursos que você tem na terra, é você dirigir a sua confiança para Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Jesus diz: então crede também em mim. Jesus estava indo para a cruz, mas não sendo fracassado. Ele não iria para a cruz porque ele cairia nas mãos dos romanos ou dos judeus, porque ele foi vítima em defesa de uma conspiração covarde, de forças que se mancomunam para derrotá-lo. Não! Aquela hora tinha sido agendada, aquela hora tinha sido marcada pelo próprio Deus. E para aquela hora Jesus tinha vindo ao mundo. Isso aí. Vamos para mais um intervalo rapidinho. Na volta vamos continuar com o nosso tema Aprendendo a Confiar. Eu tenho certeza que você já aprendeu muita coisa no programa de hoje, mas ainda não acabou. A gente volta já. De segunda a sexta, às 5:30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo, aos sábados, às 6 da tarde. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Olá, graça e paz. Eu quero convidar você nesse nosso vídeo para que você conheça um pouco mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008, a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros, ao longo dos anos,
plantou diversas igrejas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e contribuiu com a abertura de campos transculturais em vários países do mundo. Hoje, contamos com cerca de 75 projetos missionários em andamento, 100 missionários entre diretos e parceiros. Estamos com 18 congregações próprias, 15 projetos missionários transculturais e precisamos cada vez mais avançar. E você pode ser esse parceiro. A Junta Missionária de Pinheiros mantém parcerias com o PMC, Junta de Missões Nacionais e a APMT. Seja um parceiro em missão, contribuindo, compartilhando, divulgando e assumindo conosco o compromisso de ofertar mensalmente pela expansão missionária da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Contamos com você. Conversa da Tarde de volta e vamos continuar aqui em Mateus 6. E, pastor, nós vemos que Jesus, aqui nessa passagem, ele não trata a ansiedade como algo banal, né? Mas ele denuncia a ansiedade como algo do coração. Sim. O que a ansiedade revela sobre o nosso coração? Em Mateus. Em Mateus. O que o Senhor fala, né, nos versos 30 e 32 de Mateus é que a essência, né, o grande ensinamento de Cristo, que é o nosso coração, né, ou seja, a ansiedade revela que o nosso coração está muito mais num cuidado próprio e particular do que em consequências ou em preocupações, digamos assim, ou em interesse, né, pelo reino, porque depois o Senhor coloca assim, em 6,33, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? Então as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a falta de confiança revela, né, no cuidado, um zelo pelo cuidado próprio. Não sei se você lembra, mas o povo lá no deserto, né? E não estou falando do povo no deserto para falar assim, olha, o povo lá, e a gente é igual ao povo no deserto, né? Sim. Precisa da graça de Deus. E é interessante que cada momento que eles foram levados a um confronto, né, por exemplo, não tinha água para tomar, chegou num lugar que não tinha água, se tivesse ficado lá, você trouxe aqui para a gente morrer e tal. Então perceba, como eu citei aqui, Moisés subiu no monte, vamos fazer um Deus aqui para, né, ou pelo menos fazer uma imagem. O Senhor não está, né, nos dando mais a vitória, vamos procurar outros deuses e tal. Então percebe que a preocupação maior é com o próprio cuidado pessoal, né? É com o coração, é com o bem-estar constantemente. E aí isso revela para nós a centralidade, né, exatamente o seguinte, a nossa crença é, eu preciso estar bem, eu preciso estar sempre feliz, sempre bem cuidado, tudo mais, o meu desejo me leva a quê? Me leva a procurar ídolos, né, que sejam parecidos ou tão parecidos com aquilo que eu entendo que vai me trazer segurança para que eu possa depositar, então. Só que a ênfase principal está no cuidado do próprio coração. Está, né, na ansiedade, na preocupação que eu tenho em que eu esteja, ou que eu completamente esteja sempre seguro e bem cuidado. E aí isso é uma coisa que mina a nossa confiança em Deus, né? Porque olha só, eu vou falar uma coisa que talvez você nunca tenha pensado diretamente nisso, né? Mas tem até um livro, lá na nossa editora, eu não lembro o nome do livro, completamente, mas é tipo, tem um sorvete caindo no chão. Você lembra, já viu esse livro? O Deus que destrói sonhos. O Deus que destrói sonhos. Fala sobre confiança em Deus e tal, né? E aí é interessante que destrói sonhos, né? Quer dizer, Deus deveria ser aquele que me abraça em tudo que eu faço, de repente ele me constrange a não cumprir aquilo que eu gostaria. Deus, eu acho que o Senhor deveria agir assim, o Senhor vai lá e faz de um outro jeito. Sim. Então, claro que naturalmente, ou até, né, de forma direta, a gente não pensa assim, né? Tipo, Deus, acho que é melhor o Senhor fazer assim, a gente não pensa. Mas essa desconfiança que nós temos dele, né, isso revela
como que ele deveria cuidar de mim? Ele faz algo que não está sendo para o meu bem nesse momento, né? Pelo menos a gente acha isso. Então, isso mostra e revela o coração, né, da nossa vida. Sim. Nós vamos passar para uma parte prática, pastor, porque o nosso programa já está chegando no finalzinho, mas antes o pastor Arival tem que participar também dessa conversa, né? Vamos ver o vídeo aí dele falando sobre confiar em Deus e não em homens. Meu amigo, meu irmão, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, Jeremias, capítulo 17. Nós tivemos, no final da semana passada, uma frustração muito grande com aquilo que está acontecendo politicamente no Brasil. E eu gostaria de compartilhar com você o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz assim, Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Presta atenção, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal ou da humanidade a sua defesa, a sua força. Infelizmente, quando a gente se aparta de Deus ou transfere a nossa confiança de Deus para o homem, nós colhemos os frutos da decepção, da frustração, da desesperança. E é bem nesse contexto aqui que no versículo 7, o profeta Jeremias, depois de dizer que maldito é o homem que confia no homem e que se aparta do Senhor, ele vai dizer no versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito, o oposto de maldito. Bendito significa que nós somos abençoados quando nós confiamos no Senhor. E aqui, o que nós temos que entender nesse versículo é que a nossa esperança, ela não é um sentimento, que a nossa esperança não é uma expectativa, mas que a nossa esperança é o próprio Deus. Então, Deus, Ele governa todas as coisas. Deus, Ele tem um controle de todas as coisas. Deus dirige a história. É Deus quem tira e quem põe. E às vezes, na nossa fraqueza, na nossa humanidade, nós passamos a confiar mais nos homens. Nós começamos a ter mais esperança nos homens do que em Deus. E a Bíblia fala que somente o Senhor, só o Senhor, né, Ele esquadrinha o coração e prova os pensamentos. E Ele vai dar para cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Infelizmente, nós vemos o exterior, mas Deus conhece o interior. Então, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, que você se volte para Deus, que você olhe para Deus, que você confie em Deus e que Deus seja, de fato, a nossa esperança. E Deus, Ele é justo, Ele vai sarar a nossa terra, se nós orarmos, se nós dependermos dEle, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, você pode ter certeza que Deus nos dará dias melhores. Então, nesse tempo de frustração, de decepção com pessoas, coloque a sua esperança e a sua confiança em Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre do homem ímpio, que Deus nos ajude a ter discernimento nesses tempos difíceis. Deus abençoe sua vida, Deus console o seu coração. Amém, amém. Sempre bom ouvir aí as promessas de Deus, né? Pastor, agora para encerrarmos, vamos para a nossa parte prática. Nosso tema é aprendendo a confiar, ou seja, é algo que é possível desenvolver, né? Sim. O que fazer para aprender a confiar em Deus? Quero compartilhar aqui um artigo do John Piper, não John Piper. John Piper. John Piper. E ele usa 1 Samuel, sabe que, curiosidade bíblica, que não é esse programa. Aprendam isso, que é muito interessante. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Não é 1 Samuel, não existe 1 Samuel, 1 Crônicas e 1 Reis, tá? E não é nem de 1 de Crônicas, 1 de Reis, tá? É primeiro, por quê? Porque é masculino, 1 livro de Reis. Então mesmo que você abrevie e fale 1 Reis, tem que ser masculino sempre, 1 Reis, tá?
Isso aí. Anotaram a dica, eu não quero ninguém falando no chat aqui. 1 Reis, hein? Aí, exatamente. Aí tem aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 23, do verso 15 ao verso 18, o John Piper usa essa ilustração da amizade de Jonatas e Davi como uma ilustração simples e profunda, ele coloca, do que necessita, né, numa amizade, na comunidade, de como desenvolver a nossa confiança em Deus. E eu gostei muito, porque ele traz essa ideia da confiança em Deus como algo comunitário, né? Quer dizer, nós convivemos como cristãos e aí então aprendemos a confiar juntos no Senhor. E ele dá 4 lições. Primeira lição, anota aí. Todos necessitam de companheirismo cristão. Então, o que isso significa, né? Assim como Jonas e Davi, eles eram companheiros e né, lutavam ali pela fé, nós precisamos de outros irmãos que nos ajudem a ver a fidelidade e desenvolver a nossa confiança, né? Então, eu aprendo a confiar em Deus quando eu leio as Escrituras, quando eu oro, né, quando eu estudo, quando eu faço um estudo sobre confiança, mas eu aprendo a confiar em Deus ouvindo, percebendo e compartilhando a minha fé com outras pessoas. E isso é o plano, é o projeto de Deus para a comunidade cristã, né? Então, quando eu caminho com você, quando eu caminho, né, com um irmão em Cristo, pelo seu testemunho, pela sua vida e pelo encorajamento, eu posso aprender a confiar mais em Deus. Isso deve encorajar aquelas pessoas frustradas que disseram, eu já confiei em pessoas e agora as pessoas me decepcionaram, eu sou cristão sozinho agora, cristão independente, cristão solo. Mas nós precisamos dos outros, né? Quantas vezes só no olhar o pastor Tiago aqui nos corredores disseram, vamos ali orar na sala e tal. Isso é importante, isso nos encoraja, isso nos faz aprender a confiar em Deus, né? Exatamente, né? A luta do outro me ensina, né? E me encoraja também. Então essa é a primeira lição. Qual que é a primeira lição, Marcos? Todos necessitam de companheirismo cristão, que nos ensina, então, a confiar em Deus. Segunda lição, a segunda lição aqui do artigo do John Piper é um esforço consciente. Aí ele fala assim, o versículo 16 do capítulo 23 de 1 Samuel diz assim, então levantou-se Jonatas, filho de Saul, e foi ter com Davi em Oressa e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Olha que lindo isso. Amizades que fortalecem, como nós falamos aqui, e existe a intencionalidade, né? Ou seja, buscar amizade com o nosso Senhor, né? E também ser aquele fortalecedor para o outro, né? Ou seja, trazer ali a palavra de Deus constantemente. Uma terceira lição aqui do texto é fortaleçam mutuamente a confiança em Deus. E aí envolve aquilo que eu falei sobre compartilhar os testemunhos, trazer textos bíblicos, orar um pelo outro. Quer dizer, viver na comunidade, viver na igreja, isso fortalece a nossa fé. E o quarto e último ensino é a lembrança mútua das promessas de Deus. Isso é fantástico, né? Davi fez isso com Saul, com Jonatas, por exemplo. O texto fala assim, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Jonatas lembra Davi da promessa que Deus havia feito de que ele reinaria em Israel, não é? Ou seja, nós confiamos e aprendemos a confiar em Deus quando resgatamos tudo aquilo que Deus fez no passado. E isso nós temos um texto do Salmo 126, agora Salmos 126, que fala assim, quando o Senhor restaurou a sorte, nós ficamos como quem sonha, né? Sim. E essa ideia, quase que eu tenho que confiar em Deus aqui. Tem que confiar, aqui é uma prova prática de confiança. Eu até perdi. Você está falando sobre o Salmo, ficamos como quem Salmo sonha. Salmo 126, como quem sonha, a nossa boca enche de riso, né? É a confiança no Senhor, das coisas que Ele fez, né? Então, a gente sempre faz esse exercício lá em casa, né? De lembrar né, tudo que Deus fez no passado, pela nossa família, pela nossa vida. Sim. Isso fortalece o nosso coração. Então, esses são os 4 ensinos aí do artigo do John Piper, que você pode encontrar no site da editora Fiel. O nome do artigo é Fortaleçam mutuamente a confiança em Deus. 1 Samuel 23, 15 a 18. Isso aí. Nosso tempo acabou, pastor. Quero agradecer aqui todo mundo que participou. A Dinalva pediu para a gente falar sobre decretos de Deus mutáveis e imutáveis. Acho que vale um programa só para isso. Eu trago o pastor Nilson aqui, que é nosso pastorzão de doutrina. E a gente comenta sobre esse tema. E muito obrigado por você que participou e está conosco toda a tarde. Amanhã eu te espero 1h30 ao vivo. Posso contar com sua presença aqui na IPP TV. E a gente termina o programa com
Com música. Com música. Obrigado a todo mundo que nos ajuda a fazer esse programa. Você pode rever outros episódios e esse também no IPP Play. É só buscar aí no YouTube. IPP Play tem um canal lá com toda a nossa playlist, tá bom? Até amanhã, 1h30 da tarde ao vivo. Eu espero por vocês. Tchau, tchau. Para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco